Fala, turma! Sejam bem-vindos a uma aula que eu espero que você não tenha assistido semana que vem, nem no mês que vem, que é uma aula sobre procrastinação. Espero que você tenha recebido esse link e assistido na hora. Se não assistiu também, pode ficar, que esse é um ambiente para você. Estamos na aula 61 do segundo ciclo, 61 semanas, sou pirado em quantidades de aulas aqui, eu gosto disso. E é uma aula onde a gente vai falar sobre procrastinação. Vamos falar quando? Agora? Não, daqui a pouco. Brincadeiras à parte. Essa é a tese da aula. A gente tem que seguir em cima do que se recebe e fazer o mais rápido possível para que as coisas andem. Mas o nome bonitinho da aula é Chega de planejar e nunca fazer. Como que a gente pode quebrar aí esse ciclo de paralisia com uma ação bem orientada para cima disso. Se as 50 brincadeiras que eu fiz da hora que eu ativei a gravação até aqui não mostraram que essa aula é para você, então eu quero só que você faça uma checagem aí. Se alguma dessas frases tem espaço dentro aí da sua vida ou do seu coração, que são aquelas frases que a galera costuma repetir quando passa por um problema, quando está, né, envolvido num problema de estar procrastinando algo, tá? Se você é aquela pessoa que fala, né, que quando tudo estiver alinhado você começa, né? Se você é uma pessoa que acha que só falta mais um curso para começar a atender, falta mais uma formação para começar a vender, que você precisa de mais clareza antes de começar. Se você é a pessoa que fala que semana que vem você começa de verdade, né? Mais para quem está falando de academia, né? Segunda-feira, dieta segunda-feira. Se você costuma falar muito que você não tá no mood hoje, hoje eu não tô na vibe, hoje eu não tô na pegada, vou fazer isso daqui amanhã. Se você gosta de se preparar demais também, é uma aula para você. E se você também gosta da motivação, a boa e velha motivação, também essa é uma aula para você. Tava comentando com a Karine e com a Alessandra que essa aula não teria como ser uma aula muito elaborada, então pode ser que ela passe uma vibe motivacional, tá? Apesar de não ser. A gente está aqui para acabar com a procrastinação juntos. E se eu teorizar demais também, eu vou acabar enrolando mais você do que você já está enrolado. Por isso, eu procurei, na formulação da aula, eu procurei ser o mais prático possível, né? Não motivacional, né? Eu não vou ficar gritando aqui para você que você tem que fazer, que você é foda, incrível, maravilhoso ou maravilhosa, mas eu vou procurar ser bem minimalista. Aí, cadê a Alessandra e a Raquel? Aí, bem minimalista, Ale, com essa questão da sua vida mesmo, tá? Eu estava comentando no grupo de alunos que essa aula era para ter acontecido semana passada, só que semana passada passou um caminhão. Tem um caminhão do lixo que passa de quarta-feira bem nessa hora, inclusive ele está passando agora aqui na rua. E aí, não sei o que que mexeram nos postes, o fio deve ter ficado baixo e ele passou e derrubou o fio da minha internet. Os caras até vieram arrumar no mesmo dia, mas vieram já era, depois de muito xingo, né? Já era já perto de 10h30, 11 horas, coisa que acabou culminando na não acontecer a aula. Mas eu estava super animado e sei que seria uma aula bacana, porém, o que aconteceu entre a quarta-feira passada e essa foi algo extraordinário. Por quê? Essa seria uma aula sobre procrastinação, onde eu falaria dos principais dores e tal, como a construção que vocês conhecem. Só que aconteceu um evento, uma entrega que eu tinha que fazer, que eu me peguei procrastinando, né? Eu sempre passo a semana entre uma aula e outra refletindo sobre o tema. É o que me ajuda, inclusive, Carinha, a construir a aula rápido. Eu penso muito sobre a aula e escrevo depois que eu pensei. Então é mais fácil, eu já estou com o raciocínio formatado. Tô falando isso porque a Karine fala assim, caramba, Mal, como você consegue colocar tanta coisa no ar assim rápido e tal? O viés é esse, eu já vou pensando, 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 depois eu só sento e organizo isso no caso na tela, né? Não no papel. E aí me aconteceu que eu me peguei, galera, procrastinando uma tarefa. E essa aula eu não vou.
como eu prometi aqui para a Karine e para a Alessandra antes de começar a gravação, eu não vou fazer essa aula pensando ai meu, eu tô com uma pilha de roupa para dobrar, não vou dobrar. Ai meu, eu tô com, sabe, eu tô com uns dois, três livros para ler e eu não consigo parar para ler. Não é essa procrastinação que eu tô falando, tá? Eu tô falando daquela procrastinação mais densa, mais problemática, como por exemplo, cara, eu tenho que entregar um baita de um relatório difícil de fazer. E aí toda hora que eu sento no computador, eu levanto, eu não consigo seguir com isso, eu invento alguma coisa para fazer. Eu precisava ter uma conversa com essa pessoa e eu tô enrolando para ter essa conversa. Difícil, né, Karine? Difícil, né? Eu precisava ter uma conversa, mas eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Só esperando ficar pronto, como se o problema fosse resolver sozinho. Eu sou fã do silêncio, tá? Eu sou fã do silêncio, mas algumas coisas precisam ser conversadas. É, outras situações difíceis também, por exemplo. Cara, eu tenho que tomar uma decisão grande, tô procrastinando, não quero conversar, não quero falar. Tem um projeto grande para fazer. E E eu tô aqui protelando e tal. A definição que se tem de procrastinação, galera, é fazer tudo menos o que tem que ser feito. Basicamente é isso, tá? Como eu sei que eu tô procrastinando? Como eu tenho certeza que eu tô procrastinando? Qual que é a minha régua? Qual que é o meu gabarito para saber se eu tô procrastinando? É se eu tenho que, por exemplo, ter uma conversa e aí eu invento de arrumar o guarda-roupa primeiro. Se eu tenho que entregar um relatório, eu invento de arrumar a minha agenda do celular. Se eu tenho que fazer sei lá, criar um post de venda do meu trabalho, e aí eu decido ficar no TikTok ou no Instagram. No meu caso, qual que foi? Eu tinha que entregar um planejamento cabuloso de um projeto difícil com uma parceira exigente pra caramba. Eu tinha tempo, eu tinha como fazer isso sem a correria, mas eu deixei bem perto do final. Eu deixei bem perto da data de entrega, porque eu estava enrolando. Então, Mal, você enrolou de propósito? Não, eu queria ter feito rápido. Mas era difícil, tinha que parar, tinha que entrar. Talvez eu precisasse da concentração da madrugada, coisa que, galera, eu conseguia ajustar meu sono. Então eu brinco com vocês que às vezes eu trabalho em escala de médico, né? 36 horas acordado e 6 horas dormindo. Às vezes eu entro nessa e é difícil sair, porque a inércia, né? O que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, às vezes é difícil sair de um lugar desse, de ficar 2 dias acordado, dorme um, dois acordado, dorme um. Consegui sair, estou conseguindo ir para a cama base de meia-noite, o que para mim é uma vitória, e eu acordo aí cedo, acordo por perto de 7 horas. É, Então, consegui ajustar, e aí eu teria que sacrificar esse ajuste. E aí eu tava enrolando, eu falei, meu, eu não quero fazer isso de noite, porque se eu começar a entrar no hiperfoco, eu vou dormir 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, às vezes nem durmo, depende do dia. E aí eu fui enrolando, enrolando, enrolando. Resumo da ópera. Deixei para fazer quase que na última hora. Não foi bem na última hora, mas foi quase na última hora. Foi correria, foi loucurada. E aí, daí saiu a cartada final para o que seria essa aula. Eu já tinha uma ideia do que eu falaria, mas vem a cartada final para que a gente pudesse resolver isso daqui, tá? E aí tem uma frase que eu vi num vídeo da Nike. Essa daqui é muito boa. Que é uma frase motivacional, tá? Essa é uma frase motivacional. E é o que eu vou construir a tese da aula de hoje para ficar claro. Tem que ser visceral, porque a gente que está procrastinando é porque está com devaneios mentais sobre as ações que a gente tem que tomar. E ação não tem segredo, né? Ou você faz ou você não faz. Meio não tem, né? Ou eu estou de pé ou eu estou sentado. Não tem como eu estar em pé e sentado ao mesmo tempo. Qual que é a nossa tese de hoje? Ontem você disse que seria hoje. Essa é a tese. Que tese horrível, né? Desculpa, às vezes eu capricho tanto, mas essa ficou muito ruim. Ontem você disse que seria hoje. Essa frase aqui é de um vídeo da Nike que eu,
que era um cara, um ator. Ele é até um ator famoso pra caramba, é o ator do Transformers, aquele rapaz que fez o principal do Transformers, vários filmes, acho que os três primeiros foi ele que fez. Ele tava gritando, tipo, do it, tipo, em inglês, né? Faça, só faz. Aí teve uma hora que ele soltou uma frase muito boa que eu nunca mais esqueci essa frase. Yesterday you say tomorrow. Que em português seria assim: ontem você disse que seria hoje. E aí eu falei, pô, verdade, várias vezes a gente. Ontem eu falei que ia fazer isso aqui hoje, e aí, hoje já acabou, hoje já é 8h22 da noite. E o que eu fiz, eu não compartilhei a tela, inclusive, deixa eu compartilhar que eu já estava escrevendo aqui na tela para vocês, mas é, essa frase me pegou. Então, sempre que eu estou prometendo fazer amanhã, cara, isso tem um peso tão enorme para mim, fazer amanhã, porque sempre vem o cara do Transformers na minha cabeça, o cara gritando: ontem você disse que ia fazer hoje. E é essa é a tese da aula de hoje. Mas essa é só uma frase marcante, né? Uma frase. Eu vou colocar ela em inglês também, porque a frase em inglês, yesterday you say tomorrow. Tomorrow, isso. Porque é uma frase de muito impacto. Então, toda vez que eu vou prometer fazer alguma coisa amanhã, tanto que eu não falo que eu vou fazer amanhã, ou que eu realmente não vou fazer amanhã. Mas é só uma brincadeira para a gente poder ter aqui o raciocínio montado do que a gente vai construir. O que me ajudou a perceber, galera, na semana passada, como cartada final. Fala, cara, se tiver isso aqui, ah, é impossível você deixar passar, você deixar os seus planos morrerem. É impossível eu deixar a peteca cair se eu tiver esse conjunto de duas coisas que eu vou anotar na tela aqui para vocês. Primeira delas, data e hora, mais hora. E o segundo, compromisso público. Sem tirar nem pôr, tá, galera? Data e hora e compromisso público. A nossa tese, né? Ontem você disse que seria hoje, tá em cima de data e hora para concluir, para entregar e um compromisso público, tá? Por quê? Um planejamento sem prazo é uma fantasia, um devaneio, né? Aí você pode se enrolar à vontade. Ah, olha, um dia eu começo a fazer a dieta, né? Ah, que você vai ficar? Um dia eu como, um dia eu queria ter essa vontade que você tem de comer saudável, olha. Pô, é só você ir no mercado e comprar coisa boa. Vai hoje no mercado lá e compra lá coisa saudável lá, compra salada, compra legumes, sabe? Não compra chocolate, não compra salgadinho, não compra essas coisas não, né? Compromisso público cria uma obrigação e o mais legal, cria uma necessidade de se honrar a sua moral. Então, todas as vezes que você colocar data e hora em um compromisso público com uma quantidade de pessoas, a sua procrastinação vai ser exterminada da sua vida. Ah, mas Mal, como que eu vou falar? Como que eu vou parar de procrastinar a minha academia, a minha dieta? Mesma coisa. Marca um dia para começar e fala para todo mundo. Acabou. Falar, pessoal, ó, Karine, ó, como eu fiz, por exemplo, com o negócio do Prime lá dos resumos. Fala, galera, tô querendo fazer isso aqui, ó. Primeira, isso é real, né? Na hora veio na minha mente sobre o livro comigo. A Nayara escreveu um livro também disso daqui, né, Nay? Prometeu para todo mundo que ia fazer, se comprometeu lá no evento do Pablo, né? Ou você já tinha o livro antes? Coloca aí no chat depois. Mas é isso, compromisso público. Não, foi lá. Ah, então, ela se comprometeu lá e escreveu o livro. Eu lembro que você falou no podcast comigo já algumas vezes que você até tinha alguns capítulos que estavam enrolados lá, mas você só concretizou mesmo quando você colocou uma data, um prazo e firmou um compromisso na frente, sei lá, de 500 pessoas que tinha lá, 1.000 pessoas que tinha lá naquele evento.
Então é muita gente te cobrando, né? Você não quer parecer um bunda mole. Você não quer parecer uma pessoa sem palavra, né? Essa é a tese, galera. Agora a gente vai trabalhar o que pode ser que você esteja perdendo nesse caminho, tá? A aula podia acabar aqui. Se você colocar, galera, obrigado, passar bem, boa quarta-feira para vocês. Era esse o conteúdo. Podia ser aqui, mas a gente não vai acabar aqui, a gente vai continuar falando. Mas se você entender basicamente isso aqui, data e hora e compromisso público, a sua procrastinação acaba. Ela colocou aqui, ó. Um desafio que ele me fez em cinco dias antes do prazo e eu fiz em três. Aí, ó. Exatamente, né? Isso daqui, ó, se você está chegando aqui e se você precisa de uma única atitude para resolver o seu problema com procrastinação, é isso. Data, hora, compromisso público. Se você vai fazer dieta, fala para todo mundo, galera, eu quero emagrecer. Eu vou começar uma dieta na segunda-feira. Pode ser segunda-feira, não tem problema, tá? Começar segunda-feira a dieta. Na terça, se tiverem comendo bolo, você vai ver o que você vai ouvir. Nossa, é dieta, meu. Como que tá a dieta? Como que tá não sei o quê? Como que tá não sei o que lá? Academia é a mesma coisa, trabalho é a mesma coisa. Cara, o que tem data e hora para nascer, né? Data e hora pra... Deixa eu ver aqui outro abraço. O que tem data e hora para nascer, né? Essa aqui não tinha data e hora para nascer, porque foi de parto normal. Mas quando é uma cesárea, vai nascer de qualquer jeito, né? O médico vai arrancar e pronto, e vai nascer e acabou. Boa noite, filho. Vai nascer. Você pode pedir para as crianças encherem água para mim, por favor, que eu esqueci? É, tem data e hora e um compromisso público, né? Uma coisa que a galera não consegue escapar é quando, por exemplo, perde o bebê, né? Já percebeu? Tipo, uma pessoa tem um aborto espontâneo, ou, sei lá, tava com barrigão, não tá mais. Ah, o que aconteceu? Todo mundo vai perguntar. É mais ou menos essa lógica. Você tá gestando um projeto, você tá criando um negócio. De repente você some e para de falar dele, todo mundo vai perguntar e você não quer passar. Você não quer ficar de bunda mole, você não quer ficar de fraco, você não quer ficar sem palavra, enrolão, né? A gente sabe que não ter palavra na nossa sociedade hoje em dia é uma coisa bem séria pra gente, né? Mas eu posso trazer aqui para vocês, como eu brinquei na aula, podia acabar aqui. Mas eu vou trazer para vocês aqui algumas travas invisíveis que podem tá tirando vocês desse caminho de concretização, tá? Travas invisíveis que vocês podem ter, invisíveis que vocês não saibam que vocês têm, ou que isso seria um problema, ou que isso atrapalharia a sua concretização, tá? Então, vamos começar aqui já pela primeira, tá? A primeira trava invisível é a palavra um dia. Um dia. O que que é isso? Ai, meu, um dia eu queria ir no Beach Park, lá em Fortaleza. Cara, você vê que distante, você vê que negócio lá na frente. Esse um dia pode ser semana que vem, esse um dia pode ser em 2030, ou esse um dia pode nunca chegar, né? Um dia Jesus volta, a gente não sabe, então é melhor a gente ficar bem agora, né? Melhor a gente estar na linha agora, porque vai que ele volta amanhã. Então, então a gente tem que ficar bem na linha aqui. Mas definir meta sem data e hora vai se tornar essa parada do um dia. Então, acho que eu tenho certeza que a Nayara falou, meu, um dia ainda eu ia escrever um livro sobre, obrigado. Um dia eu ainda ia escrever um livro sobre essa minha história. Um dia ela escreveu. Aí até um dia que alguém falou, você vai escrever isso aqui até dias 8 de setembro. Aí dia 6 de setembro ela entrega o livro pronto, manda para a editora e tudo mais. Um dia, se você usa frases com um dia para qualquer coisa, ah, um dia eu arrumo isso daqui, um dia eu pinto essa parede, um dia. Isso é uma trava invisível. Você não sabe que isso é uma trava até eu contar para você, tá? Não, não, não coloque planos com a palavra um dia. Um dia eu vou fazer isso. Se não tem data e não tem hora, não vai acontecer, tá? Simplesmente isso. Beleza? Prometer para você. Galera, o que que é prometer para você? E por que que isso é uma trava invisível? Vou melhorar, vou prometer só para você.
Só para não ser injusto, vai. Prometer só para você. Para não ser injusto aqui. Prometer só para você é um problema? Não. Se você fosse uma IA, um robô, se você fosse uma máquina, não teria problema. Mas somos seres humanos. E muitas vezes a gente é movido por pressões sociais, tá? Se você promete só para você, a chance de você ser o primeiro a te passar a perna é absurda. Absurda. A chance de você falar uma coisa só para você e fingir que não falou é grande demais. Então, prometer só para você, só na sua cabeça, para qualquer coisa, seja a sua dieta, seja o seu projeto, seja, né? Eu falo aqui direto, falo, cara, o meu Instagram é o primeiro que eu sacrifico quando o chicote estrala. Aparecer nos stories, escrever post, fazer vídeo, então tem 6 meses que eu não faço vídeo. Prometer só para você é um problema, é uma trava invisível, porque quem vai te cobrar, né? Quem me cobra de eu não estar postando? Ninguém. Agora pergunta se quem me paga para fazer social media, se não tá lá tudo bonitinho, entendeu? É isso, é isso. Prometer só para você é um problema. Sim, é um problema. Tem as nossas promessas que a gente faz do tipo, eu nunca mais vou passar por isso. Isso não tem problema nenhum. É uma dor, né? É uma dor emocional, mas quase que se torna física. Só que é como eu falei, isso aqui é para aquelas coisas que a gente realmente coloca em última prioridade, como muitas vezes é mudar de carreira, como muitas vezes é cuidar da nossa saúde, muitas vezes é descansar, né? Assim, não, amanhã eu vou. Quer saber? Ah, eu vou ficar essa semana toda aqui sem tomar refrigerante. Você prometeu pra quem? Só pra você. Segunda-feira tá lá você. Seu refrigerante. Entendeu? Então tem que sacar isso. A gente é o nosso maior, cara, sabotador, sem dúvida. Então, para que a gente não fique com a cara de alguém sem moral, vamos contar para as pessoas, beleza? Vamos lá. Planejar demais. É uma trava? É. Cara, tem um superpoder que eu tenho enquanto parceiro de negócio de algumas pessoas, que é ir para ação. Assim, eu tenho uma facilidade grande de ir para ação. Só que tem alguns projetos, principalmente o meu, tá? Somente tava falando isso com a Karine e com a Alessandra antes de começar. Tem algumas coisas, como por exemplo o meu próprio projeto, o segundo ciclo, que eu fico ali tentando achar a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu fico querendo ganhar de véspera. Não, eu ainda não tenho clareza. Tem coisas que eu faço isso, tá? Não sou. Eu, Maurício, sou um cara objetivo, sou um cara voltado à ação, sou um trator, sou um tanque de guerra. Sou. Mas tem coisa que ainda assim eu sento no pudim, galera. Por planejar demais não testar o mínimo, sabe? Por exemplo, eu testo com vocês conteúdo toda semana. Eu testo tese, testo ideia, eu testo ponto de vista, eu estresso discussões com vocês, eu estresso temas com vocês, entendeu? Então, assim, de certa forma tá andando, né? Mas, por exemplo, vender o segundo ciclo é uma coisa que eu ainda não entrou no meu foco ainda, não virou prioridade ainda para mim. Eu consegui 25 alunos ali, mais ou menos, que desses 25 se convertem de 3 a 6 pessoas online, 3 a 6 pessoas online toda quarta-feira, às quais eu sou grato porque tornam essa discussão maravilhosa, mas ainda assim eu me perco, eu patino aqui nessa parada, coisa que eu não sou assim, por incrível que pareça. Então, eu tô trazendo muita humanidade para vocês aqui, tá, galera? Eu sei que tem coisa que vocês estão sentados no pudim, eu também tenho coisas que eu tô sentado no pudim. Pode ser por falta de clareza, pode ser por excesso de planejamento, mas a gente precisa testar o mínimo, entendeu? Eu sinto que, por mais que eu não esteja
despejando toda a minha energia em atração de novos alunos, eu estou testando com vocês aqui o mínimo dos conteúdos, das ideias, né? Estressando os pontos e tudo mais, e formatando, né? A gente está na aula 60, um mês, um ano e meio que a gente está já trabalhando juntos aqui na produção desse conteúdo e tal. Então, é uma alegria para mim estar aqui, mas o que eu quero dizer é, ainda assim, ainda com tudo que eu ensino, tem coisa que eu olho e falo, poxa, assim como eu poderia pesar menos 15 quilos, né, eu poderia também fazer melhor alguns outros pontos aqui. E sendo brutalmente sincero e me expondo aqui para vocês, tem coisas grandes para mim que eu acabo procrastinando porque eu só prometi para mim, porque ninguém vai me cobrar se eu não fizer. E porque eu tô pensando demais em como fazer. Beleza? Motivação, galera. Motivação é um problema também, é uma trava invisível, tá? Esperar motivação, perfeição para começar, esperar o dia que tá sol, esperar o dia que deu um arco-íris, esperar um dia que a luz bateu no seu computador, pela janela, em cima daquele santinho que você tem, que é uma mensagem de Deus para você. Esse dia aí vai demorar para chegar, então é melhor que você faça sem motivação mesmo. Então, motivação eu considero uma trava também. Não é tudo que a gente faz motivado, não é tudo que a gente faz com um sorrisão no rosto. Tem coisa que a gente tem que, sabe, tipo, putz, it is what it is, é o que eu tenho que fazer, é o que é e vamos para cima. Motivação, eu acho ela maravilhosa como ignição, como uma vela de carro que faísca e dá a partida e faz o carro funcionar. Mas ela não é, a motivação ela não sustenta, porque ela é um estado de espírito, tá? Ela não sustenta, porque um dia que você chuta a cama, o pé da cama, quando você acorda, a sua motivação se esvai e aí o seu dia não acontece, beleza? Então, vamos lá. Muitas frentes. O que que é isso? Essa daqui é um outro do meu bingo aqui que eu vou fazer com vocês no final. Esse é um total meu também. Eu tenho muita coisa para fazer, muitas frentes que eu toco. E algumas coisas que são importantes para mim acabam passando, por conta de muitas frentes que eu toco também, tá? Então, para mim, é uma trava invisível. Se você é uma pessoa que faz muita coisa, tem uma frase de impacto, que é foda, essa frase é complicada. Ela fala assim: ah, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu achei ridícula. E eu ponderei nela uns 5 anos até entender o que que ela dizia. E aí, basicamente, se você está só fazendo, só fazendo, só fazendo, você não consegue pensar em como melhorar aquilo, né? Mas nesse caso, muitas frentes, né? Você tocar muitas frentes pode tirar o foco da sua prioridade maior, né? Então, você tocar muitas coisas. Eu consigo ter foco no que eu quero, tá, galera? Mas às vezes eu falo, poxa, se eu não tivesse fazendo tanta coisa, eu poderia dar mais atenção para aquela que eu mais gosto, né? Para aquela que eu tenho mais, que eu tenho mais apreço, que eu tenho mais tesão de tocar. Se eu não tivesse fazendo tanta coisa, eu faria. A gente faz isso com o nosso corpo, por exemplo, né? Cara, eu queria ir na academia todo santo dia. Mas se eu não tivesse ido dormir 4:30 da manhã e acordado às 7, eu tenho certeza que eu iria na academia. E aí eu fiz isso por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Entendeu? Muita coisa para tocar. Então, pode ser que isso seja uma trava sua. Essa daqui é uma trava minha, muitas vezes eu me perco nessa aqui, tá? Mas é um ponto de atenção para você que está aqui me acompanhando. É, próxima, próxima, próximas aqui é foda, porque eu escrevi uma frase, uma palavra muito horrível aqui. É, essa próxima aqui, galera, pode ser que vocês cometam. Eu não costumo cometer porque, enfim, essa aqui eu passo meio que leso, mas é a fome de jiboia. Olha que bosta de fome de jiboia. O que que é fome de jiboia? Não sei se vocês sabem, a jiboia é uma cobra que engole o,
a presa dela inteira, né? Ela esmaga o bezerro, esmaga o negócio ali e engole ele inteiro e fica ali parada, né? A gente faz isso com muita coisa, né? Tem coisa que a gente quer comer igual de boy, a gente quer comer o negócio inteiro de uma vez e não dá conta, tá? A gente não quebra a meta em pequenas entregas, em... Boa noite, né? Bom descanso, viu? Tchau, tchau. A gente não quebra a meta em pequenas entregas. Então, por exemplo, eu voltando lá no negócio do Prime, eu tenho quase 300 aulas que eu tenho que subir os resumos que eu estou produzindo. E aí eu falei lá na sala VIP, até uma colega nossa se espantou. Eu falei, olha, se eu subir 20 aulas por dia, em 10 dias eu acabo. Ela falou, caramba, é verdade. Parece muito, mas se eu fizer 20 por dia, se você fizer 20 por dia, parabéns pela disciplina. Você entendeu? Então, assim, se eu fosse tentar subir 200 aulas de uma vez, galera, não, eu ia ficar enrolando, eu ia fazer isso aí em 2040. Se eu fosse subir 200 aulas de um dia só. Mas se eu subir 20 por dia, é de boa, né? Se eu não tiver uma fome de jiboia aqui de querer fazer tudo de uma vez, uma frase maravilhosa, vou deixar ela bem anotada. Se eu não tiver essa fome de jiboia de querer fazer tudo de uma vez, eu consigo fazer todo dia um pouquinho, eu não preciso ter medo de subir 300 resumos na plataforma. É só fazer 20 por dia. 20 por dia, eu em 15 dias, pela matemática, eu entrego esse negócio. Entendeu? Não tem segredo. Não tem segredo. Mas você querer ter uma fome de jiboia, de querer comer o negócio inteiro de uma vez, inteiro, sem mastigar, é uma trava, tá? Você vai ficar enrolando, não vai fazer semana que vem. Por exemplo, uma conversa difícil é a mesma coisa. Às vezes você tem tanta coisa para resolver com uma pessoa que você quer resolver tudo de uma vez e você fica enrolando, falando, pô, não quero mexer nisso agora, não quero mexer nisso agora. Ao ponto que se você resolver uma por dia, né? Vamos conversar disso hoje? Vamos. Vamos conversar daquilo semana que vem? Vamos. Uma hora vocês acabam o assunto. Uma hora você não tem que ficar mais tendo crise de ansiedade por causa disso. Beleza? Então vamos lá. É, falta de consequência. Clara. Consequência clara. O que que é isso, galera? Por exemplo, eu não fazer imposto de renda tem consequência? Tem. Clara? Nem sempre. Você sabe o problema de não declarar imposto de renda? Ah, é que senão eu caio na malha fina. Legal, eles vão vir atrás de você, vão querer tipo, te multar e tal. Mas se você é uma pessoa normal, né, a maioria das pessoas normais, elas não declaram imposto de renda, elas colocam lá como isento ou a própria empresa já faz, né, a dedução do imposto de renda dela, então ela não se preocupa. Mas eu conheço pouquíssimas pessoas que sabem a consequência de não fazer uma declaração, por exemplo, de imposto de renda, né? Esse é um caso. A consequência de não cuidar da saúde quando é jovem, deixar para cuidar quando é velho. Nem todo mundo tem uma consciência clara do que é o não cumprir, né? Do que é o descumprimento daquilo que está se propondo a fazer. E para mim isso é uma trava, porque se você não souber o que está em jogo, o que você perde, se você continuar procrastinando aquilo, vou dar um exemplo de uma cliente minha, tá? A gente estava num processo terapêutico. E a gente chegou na fase de trabalhar pai e mãe. A mãe ela tinha mais intimidade e ela conseguia conversar com a mãe e aplicar ali os insights da terapia. Com o pai ela não conseguia. Bem na época, cara, bem na época. Adivinha o que aconteceu com o pai? Morreu. O pai morreu, ela não conseguiu falar o que ela queria pro pai dela. Não conseguiu trocar a ideia que ela queria ter trocado. Tem problema eu ficar protelando? Eu até brinquei aqui um dia, né? Um dia. Um dia Jesus volta. Como a gente não sabe que dia que é bom estar com a conta em dia, né? É bom tá, é bom tá com as dívidas pagas. Mas ela não sabia também, tipo assim, que, poxa, o dia do pai dela podia chegar também. Ela não tinha uma consequência clara
de não ir resolver aquela situação com o pai dela. E acabou que o pai dela morreu, ela não conseguiu falar com o pai dela, não conseguiu tratar com o pai dela o que ela precisava tratar, e a gente teve que fazer isso via condução, mas foi tenso porque ela sentiu o peso de procrastinar uma conversa difícil, né? E geralmente é nesse lugar que a gente paga, é assim que a gente acaba pagando mesmo, tá? Então não vamos sentar no pudim aí, tá bom? Aqui, ó, ajuste infinito de rota, ajuste de rota infinito. E aí a gente encerra os erros. Ajuste de rota infinito. Se ninguém tá vendo, cara, não tem problema, né? Que você tá remanejando, revendo o plano, revendo o plano. Pra mim, a gente tem que ter um limite para ajustar a rota, assim. Essa que é a verdade. Você vai ficar ajustando isso, pô, não, essa semana não deu, vai pra semana que vem, essa semana não deu, vai pra semana que vem. Esse projeto não andou, vamos deixar pra semana que vem. Eu acredito que a gente precisa pôr um limite nesse ajuste de rota, sabe? Rever o plano de maneira infinita também para mim é uma trava interna. Você vai ficar sempre para semana que vem. E aí volta a tese da aula, né? Ontem você disse que seria hoje. Ontem você disse que seria hoje. E fica nessa, postergando, 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 até, até não ter mais tempo para fazer, né? Quanto tempo você vai postergar a sua saúde? O tempo com seus filhos, né? Eu penso isso direto aqui, com relação à saúde e filhos. Cara, se eu não der tempo para eles agora, quando eles crescerem, eles não vão ter tempo para mim, né? Então, é melhor eu aproveitar agora, né? Tá aí a Alessandra que tá com os filhos na fase de adolescência, né? E algumas na fase de jovem adulto. A Gia é jovem adulto e os outros são adolescentes, né, Ale? Sabe que se ela fala assim, ai filha, fica com a mãe vendo aqui um Netflix, assim, cara, mãe, tem um trabalho, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, tem que sair pra aqui, pra colar. Você fala, porra, se eu tivesse visto a Barbie com ela as 89 mil vezes que ela pediu pra eu assistir, eu não ia estar carente agora. A 24, 20 e 15 aí, ó. Dois jovens adultos e um adolescente. Então eu penso nisso assim, direto, sabe? Pô, tem coisa que a gente tem que aproveitar agora mesmo, não dá pra postergar. Saúde, tempo, atenção, problema, né? Por quanto tempo você vai ficar ajustando rota de problema que você está postergando, né? Acabou que esse projeto aí que eu estava postergando, a gente decidiu não continuar, porque era um projeto muito denso, muito que não fluía, sabe? Não fluía, não fluía. Acabou encerrando. Mas eu vou ajudar vocês agora a ser insabotável. Como que a gente pode deixar de se sabotar com clareza, tá? Com clareza como que a gente pode ser insabotável. Eu tinha até insegurança com essa palavra, eu achei que ela não existia, mas ela existe. Ser insabotável. Colocar sendo, né? Por mais que seja um tempo verbal zoado, sendo insabotável. Eu acho que vai ser mais a pegada daqui, nossa. Galera, como ser insabotável? Uma prioridade por dia. Lembra que eu falei que você se sabota porque você tem muita coisa para fazer, muita, sabe, muita coisa, muita frente, muito tudo? Uma prioridade por dia você vai pegar e vai resolver. Cara, eu vou tirar o dia para resolver isso aqui. Uma das coisas que me ajudou a vencer, eu desmarquei a reunião por não conseguir fazer, mas eu me liguei na situação e falei, olha, eu estou cansado, eu não estou com cabeça para fazer. Eu vou descansar, eu vou dormir. Amanhã, quando eu acordar descansado, vai ser a minha única prioridade do dia, vai ser entregar essa parada. A única prioridade do dia vai ser resolver isso, que é um elefante, que é uma refeição de jiboia. Eu vou pegar amanhã e amanhã é o dia que eu mato essa tarefa.
Tarefa que eu tô enrolando por 3, 4 dias. E eu fiz e deu certo. Descansei, dormi bem, me alimentei, não marquei grandes coisas pro dia. E no dia e na hora certa eu consegui entregar o que eu precisava, junto com a data, junto com o compromisso público, o que implicava eu não apresentar. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse aí essas, tantos inputs juntos ao mesmo tempo, eu teria postergado e seria vergonhoso para mim, como pessoa e como profissional também, tá bom? Fixar data e hora, acabei de falar, né? Fixar data e hora. Galera, sem data e sem hora, não vai rolar. Você pode até se comprometer com alguém, falando, olha, eu vou fazer. Aí entra naquela de um dia, mas tem uma data e uma hora, pelo menos para a primeira entrega, sabe? Tipo, ó, eu vou na academia, você vai. Academia é uma coisa contínua, certo? Dieta é uma coisa contínua, mas que dia que você vai começar? Que dia e que hora você vai começar? Tem a data e hora. Que dia e que hora? Que dia e que hora que você vai anunciar o seu curso? Que dia e que hora que você vai anunciar o seu evento? Que dia e que hora que você vai falar que você vai fazer uma transição de carreira? Tenha data e hora. Se está muito grande, se está muito difícil, como eu falei, coloca só isso como prioridade do dia. Olha, é claro que você vai tomar banho, vai se alimentar, vai cuidar de filho, de cachorro, de papagaio. Mas olha, amanhã o meu dia é dedicado a isso aqui. Vou fazer isso aqui com todas as minhas forças. Data e hora. Data e hora, tá? Compromisso público, de novo, né? Chovendo no molhado. Compromisso público. Se comprometa com pelo menos umas 3 pessoas, pelo menos, tá? Fala assim, olha, amanhã tal e tal coisa eu vou fazer, hein? Ó, semana que vem, anota aí na agenda aí, ó. Dia 15 de setembro, eu vou lançar Parará, Parará, Parará. Funciona, gente, muito, 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 muito. A gente só, por exemplo, no Prime, a gente só conseguiu fazer muitas grandes coisas que a gente fez ali com data e hora, porque a agenda mesmo, eu e a Dani, a gente nunca tem agenda, nunca sobra tempo. Mas quando a gente vai na mentoria lá e conta, quando a gente vai na sala VIP e conta o que a gente quer fazer, sempre tem uns 4, 5, que assim que a gente dá um sair do Zoom, o pessoal vem, ó, que dia que vai ser isso? A gente vai lá e põe um dia e se compromete com isso, sabe? Então, faça um compromisso público dos seus projetos que, cara, a chance de você se sabotar é infinitamente menor quando você tem alguém, e principalmente mais pessoas olhando, tá? Mais pessoas analisando junto com você, tá bom? Microentregas. Microentregas, o que que seria isso aqui? Vou dar um outro exemplo ainda sobre evento. Quando a gente vai produzir um evento, ele é complexo, né? Muita coisa num evento, muito detalhe e tal. Mas, por exemplo, a data e o local, o evento já tem um espaço hum, no mundo e um dia para acontecer. Se a data e o local, se eu vou servir pão de queijo, se eu vou servir chocolate quente, cafezinho, aí é outra história. Se eu vou colocar a cadeira de plástico, se eu vou colocar uma cadeira estofada, se vai ter é outra história. Mas a primeira entrega é o quê? É eu fechar um local e uma data. Microentregas. Para eu começar a emagrecer, primeira coisa que eu fiz foi começar na academia, só ir. Minha micro entrega de emagrecimento foi: eu vou acordar e vou entrar no carro e vou descer na academia. É isso. Se eu for treinar, se eu vou conversar, se eu vou. Não me interessa. Eu vou para lá. Depois que eu conseguir ter essa constância, minha segunda micro entrega foi: eu vou e vou treinar até o final da fichinha.
Depois foi, eu vou progredir carga. Depois foi, eu vou fazer esteira também. Entendeu? E aí a gente vai vendo isso acontecer, tá? Micro entregas, principalmente com um prazo diário, tipo entre 24 ou 72 horas. Mas tem as suas micro entregas aí bem definidas aí do que você quer fazer, tá bom? Outro ponto aqui, rotina fixa. O que que é uma rotina fixa? O nome já, né, é empírico, isso aqui, mas a rotina fixa, a rotina diária, né, fixa, ela vai vencer um pouco aquele debate interno. Então, se todo dia eu trabalho no meu projeto das 9 às 11 da manhã, quando chegar 9 horas da manhã de amanhã, eu sei que eu vou ter que trabalhar. Então, é mais fácil. Se eu atendo todas as noites de terça, quinta e sexta, eu sei que terça, quinta e sexta eu vou poder marcar, eu vou poder agendar, eu vou estar preparado para isso. Então, não vai ter uma discussão, não vai ter um diálogo interno meu do tipo. Ai, mas terça-feira, né? Poxa, sempre passa aquela novela que você gosta de terça, aquela série que você ama, lança episódio toda terça-feira. Não, terça-feira eu atendo à noite. Não dá para eu assistir ao vivo, eu vejo a gravação depois. Entendeu? Tem uma rotina fixa. Marca, todo dia faz negócio. Lembra que a procrastinação ela é um negócio que pega a gente porque a gente fica dando uma de artista. A gente quer cada dia fazer uma coisa, não tem nada fixado, nada ritmado. Precisamos de rotina, galera. Rotina ajuda a gente a vencer o pêndulo. O ritmo vence o pêndulo, tá? Então, se você tem um ritmo de entregar, você vai entregar. Acabou. Beleza? Consequências externas. Consequências externas. Dá um exemplo aqui de uma minha. Eu faço dieta, certo? Certo. Quando eu como à noite, quando eu furo a dieta, tipo, nem furei pra caramba, assim, vai, vamos supor, era pra eu comer 100 gramas de arroz e 170 de carne. E aí eu como isso e como mais, sei lá, é, como mais um pão com queijo que as crianças estavam comendo. Ou, sei lá, não era para eu ter feito uma refeição livre e eu fiz uma refeição livre. A consequência que eu me imponho no dia seguinte é não tomar café da manhã. Eu pulo o café da manhã. Não que isso vá resolver muita questão calórica, mas isso me coloca uma multa, né? Uma consequência. Tipo, ó, você vai querer vacilar agora, mas amanhã você vai ficar com fome até meio-dia. Beleza. Eu banco essa, e aí eu costumo diminuir um pouco as minhas escapadas, porque eu me infrinjo aí algumas punições, algumas multas, né? As crianças aqui, quando vão mal na escola, tem coisa aqui que a gente, além de estudar junto com elas mais, né? Tem coisas que a gente acaba apertando, então você na vida adulta é assim, né? Se você pega o seu cartão e gasta desvaradamente, a consequência é ter que pagar essa fatura com juros depois, né? Então a gente entende isso. E até para as pequenas tem que ter consequência também, tá? Para as pequenas coisas. E para as pequenas pessoas também. Tudo tem consequência, tem que saber lidar rápido com elas. É, vamos lá aqui. Medir por entrega, não por esforço. Medir por entrega. O que que é isso aqui, turma? Medir por entrega. Eu tenho uma frase que eu ouvi de um cliente, inclusive, que doeu, cara. Doeu, doeu. Essa frase doeu demais. Ele é carioca, ele fala assim: Maurício, quem premia esforço é mãe. Você não entregou? Problema seu, meu parceiro. Não quero saber se você deu tudo de si. Não entregou, não entregou, meu parceiro. Falei, cara, é verdade, né? Quem premia esforço é mãe. Não adianta que você ficou 60 horas tentando fazer um negócio, não conseguiu, mas você tentou pra caramba. Mas quem premia esforço é mãe. Então, assim, a gente tem que balizar a nossa vida sobre entrega, né? O que aconteceu, o que você concretizou. Então, meça por entrega, não por esforço. Tipo, nossa, eu fiquei o dia inteiro tentando. Ale,
Eu passei o dia inteiro tentando arrumar o meu armário. Você arrumou quantas peças? Nenhuma. Porra, entendeu? Não dá pra você ficar falando que tentou, não, mas eu tentei bastante. Fala, mas e aí, você arrumou ou não arrumei? Então não adiantou de nada, meu querido, minha querida. Não adiantou de nada, tá bom? Por último aqui, só para acabar, revisão curta. Revisão curta é o seguinte, galera. A vaca, antes dela ir pro brejo, ela caminha bastante, né? Ela põe uma pata no brejo, ela põe duas patas no brejo, ela põe a terceira pata no brejo. Ela anda dentro do brejo um tantão até ela ficar afundada na lama. A gente pode impedir a vaca, certo? De chegar num ponto bem zoado mesmo. Mas para isso a gente tem que revisar antes, a gente tem que analisar onde está a vaca, a caminho de que a vaca está, entendeu? Se a gente não fizer umas revisões curtas, a gente só vai perceber que o negócio não vai dar, a conta não vai fechar na hora de pagar a fatura, entendeu? Se eu não olhar aqui e falar, olha, no próximo mês, eu com essa saída que deu aqui, esse problema, esse pagamento e tal, eu vou ter que segurar um pouco a mão. Eu vou ter que segurar um pouco a onda. Se eu não fizer isso, eu só vou perceber lá na frente. E aí já vai ser tarde demais muitas vezes. Então, façam revisões curtas. Poxa, eu quero, sei lá, eu quero pesar 80, eu quero entrar num manequim 38 para o meu casamento. Eu tô há 3 meses do casamento e tô usando o manequim 43. Cara, ou você vai ter que pedir para aumentar para largar o vestido, ou você vai ter que fazer uma loucurada aí, vai ter que fazer uma dieta de pugilista aí, perder 25 quilos em 3 semanas aí, com desidratação e quase morrer nesse processo, entendeu? Então, faça uma revisão curta, não deixa para ver na hora, não, no final. Você vai com certeza observar para que caminho está dando aí as suas metas, os seus planos. Deixar muito para depois, a chance de você se ferrar é grande, 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 grande. Beleza, Mal. Saquei. É, Isso aqui, galera, foi o que eu falei, foi o que eu apliquei, tá? Essa semana toda aí, com mais afinco, tá? Principalmente a questão aqui dessas duas aqui. Fora tudo que eu já sabia de procrastinação, mas como eu disse, essa é uma aula para quem sabe o que tem que fazer muitas vezes e não consegue vencer. E se perde em algum lugar. Mal, beleza, eu quero aquele passo a passo que você dá. Como que eu faço? Como que eu saio daqui aplicando o que você falou de maneira pragmática? Eu não quero assistir nada, eu quero só ir para a linha final. Protocolo D e C, é data e compromisso. Sendo data e compromisso, protocolo, primeiro passo, deadline, data final, linha final, o que que acontece? Escrever uma data bem grande na parede do celular, na agenda. Tem que ter uma data para entregar o que você quer entregar, tá? Segundo ponto, compromisso social. As pessoas precisam saber que você vai entregar. Se ninguém souber, você vai te passar para trás, tá? Você vai ser o seu pior inimigo. Compromisso social, você vai colocar, vai postar isso, vai contar para um grupo de pessoas, vai se comprometer com um grupo de pessoas. Pelo menos 3 pessoas têm que saber e 3 pessoas que você quer manter a sua moral. Então, por exemplo, não adianta você contar para aquela sua amiga que passa a mão na sua cabeça o tempo todo das merdas que você faz. Você tem que contar, tipo, por exemplo, da sua dieta, você conta pro seu marido, você conta pra sua chefe, você conta pro seu pai, pra sua mãe. Tem que ser para pessoas que não amaciam para você, porque essa aí você vai querer manter a sua moral. Por exemplo, tá? Terceiro passo aqui, agenda. Qual que é a diferença, Mal, de agenda e deadline? É que a agenda a gente vai, o deadline a gente vai falar, ó, até tal dia eu vou fazer isso. Então tem uma data final. A agenda
é o que eu vou fatiar as minhas entregas em algumas partes. Então, por exemplo, entregar um negócio super complexo que tenha, sei lá, dez etapas. Se eu não agendar uma dessas 10 etapas por dia e não fizer isso em 10 dias, por exemplo, a chance de eu não conseguir, por ser muito grande no final, a entrega é alta. Então, eu vou ter a data final, eu vou me comprometer com pessoas que eu não quero perder minha moral e vou encaixar isso na minha agenda. Eu vou olhar a minha agenda, vou olhar aqui a minha agenda com os bloquinhos e vou falar, olha, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, aqui eu vou fazer aquilo outro. Se não for assim, não vai acontecer, beleza? Você vai deixar tudo para a última hora, mesmo com deadline, você vai se enroscar inteiro, tá bom? Então, feche os seus dias, feche os seus blocos para que você possa, naquela hora, largar tudo e fazer o que tem que fazer. Quarto, Trello. Trello é uma ferramenta de Kanban, para quem não sabe, mas onde você vai anotar os detalhezinhos do que tem que fazer para ir acompanhando. Então, por exemplo, nos eventos que a gente faz aqui, vai ter lá um card do cafezinho, um card do folder, um card do pão de queijo, vai ter o card o aluguel da sala, vai ter entendeu? Vai ter todas as coisas que eu tenho que fazer, acompanhar e anotar isso no Trello para saber visualmente mesmo, em qual etapa que isso tá. Beleza? Opa, não, fechou aqui. Quinto ponto, quinto passo, no caso, né? É fazer um check-in público mesmo, né? Vamos chamar de check-in para ficar fácil de entender. A gente tem que fazer ou melhor, reporte. Acho que check-in dá uma sensação de hotel. Vamos falar aqui, reporte. Reporte. Compartilhar, cara, semanalmente o seu avanço com um grupo, com uma pessoa, fazer, passar mesmo, né? Passar o status das coisas que você está fazendo, como que tá, em que passo que tá, se é um negócio muito grande, se não é. Por exemplo, você está escrevendo um livro aí na área, quantos capítulos você escreveu hoje, quantos que faltam? Tem que ter um reporte, tem que ter uma comunicação, até para que você se autorregule, do tipo, cara, eu tô sentando no pudim aqui, eu tenho que correr mais, olha, eu programei escrever um capítulo por dia, mas para eu entregar no prazo, tem dia que eu vou ter que escrever dois, ou até três, entendeu? Então, tem que fazer esse reporte aí, tem que fazer esse relatório para alguém, para as coisas acontecerem, beleza? Sexto, um 80-20 aqui, um Pareto de leve aqui. 80% do tempo fazendo, 20% planejando. Tem uma frase do rapaz, o cara da independência dos Estados Unidos, George Washington. Tem uma frase do George Washington que ele fala assim: se eu tivesse 4 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 3 horas afiando o machado. Essa é uma frase maravilhosa. Mas você, que é um procrastinadorzinho, assim como eu também sou em alguns momentos da minha vida, às vezes essas 3 horas afiando o machado para você não vai ser o que você precisa. Às vezes você vai precisar 3 horas cortando e 20% analisando o que você está fazendo. Principalmente se você é uma pessoa que procrastina, tá? Planeje o seu tempo com 20% do que você tem aí para planejar e 80% executando, fazendo, tá? 80% fazendo, mais fazer do que planejar, porque se você é um procrastinador, você é um bom planejador, não é um bom executor, tá? Põe no seu coração. E sempre tenha claro, vou colocar grandão aqui, ó. E se? E se eu não fizer? E se eu não entregar? E se eu for dormir ao invés de esticar essa meia horinha aqui, essa uma horinha? O que que acontece? Tem que ter clareza disso, cara.
Porque se você não definir de antemão o impacto que você vai gerar se você falhar, você muitas vezes vai, como eu disse, ser o seu maior inimigo nessa história. O seu maior sabotador vai ser você mesmo. Se você não tem clareza do que você vai perder deixando de fazer, você vai deixar de fazer. Você não sabe o que você vai perder. Você vai deixar de fazer, não vai ter outro caminho. Você vai se passar a perna, tá? Lembrando que eu tô falando para pessoas, para humanos, né? Eu não tô falando aqui para quem acha que, que resolve tudo sozinho, que chama no peito aqui. Tô falando pra gente. E eu me incluo nessa. Às vezes eu tenho que lembrar exatamente o que que eu perco, se isso aqui der errado, tal, 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 tal. Então, é isso, galera. Esse aqui era o nosso papo de hoje. Quero ouvir vocês. Quero saber de vocês aí o que que vocês acharam da nossa conversa, se fez sentido. Agora que começa a conversa, na verdade, né? Mas o que que vocês entenderam, se fez sentido, se não fez, se vocês, nesse bingão aqui, se vocês também gabaritaram. Fiquem à vontade aí para tirar do mudo aí e trocar uma ideia. Começar com a Lei que tá com a tela aberta aí. Fala aí, Ale. Tô baixando o negocinho aqui. Não, Mal, se eu não tenho, é total isso. Se eu não tenho estipulado que nem você falou, alguém, você precisa estar se dedicando, não é se dedicando, mas se prontificando com alguém. Então, se eu não falar, né, para a pessoa, vou fazer tal coisa, pode ser a pessoa que for. Aí, para mim, tá, pode ser minha filha, pode ser, seja quem for, assim, os próximos, né, que você falou, tem que ser para a pessoa não próxima que não vai falar, vai passar a mão na tua cabeça. Se eu tiver para qualquer pessoa, para mim já é um incentivo de eu fazer, de eu incentivar. Para mim, dá bom nesse sentido, né? Para mim, Sim. isso é uma coisa muito importante. E, pelo menos eu, né? Muitas vezes eu prometer para mim só, aí ferrou, né? Que é das travas invisíveis, para mim já não dá. E eu tenho, para mim, o pior de todas essas travas é planejar demais. Eu penso demais. Pensar demais, né? Agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E assim, né? E muita coisa que você vai botando na cabeça, eu acho que ainda preciso assimilar algumas coisas para expor, né? Porque é muita coisa que você percebe quando você escuta, né? Muitas vezes. Sim. Não, o que eu falei, essa aula aqui é fruto de vivência, né, cara? Eu sou um trator para trabalhar para os outros, cara. Mas quando é as minhas coisas que são importantes também, meu amigo, minha amiga, eu sento no pudim com louvor, cara. Com louvor, E eu assim. sempre fui de acumular muitas funções, sempre, desde quando eu me conheço por gente. E depois, agora, depois de tudo, eu tenho que fazer várias coisas. Não tem como. E quanto mais. E aí, o que que eu preciso? Me planejar, ter dia, data e hora para fazer. Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso estipular isso. Hoje de manhã eu vou fazer isso, porque eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho Sim. várias funções, eu tenho várias responsabilidades. E isso, muitas vezes, você fala assim, cara, não vou fazer nada. Não quero. Sim, sim. A gente, eu falo por mim também aqui. Eu diversas vezes troco os meus compromissos que eu só afirmei comigo por compromissos dos outros. Diversas vezes. Vixe, cansei de contar aqui no dia a dia aqui. Olha, eu tinha que fazer isso, mas apareceu essa demanda, vou pegar essa demanda aqui, vou. Nem que seja descansar, tá, turma? Nem que seja descansar. Fala, não, hoje eu vou descansar. Aí alguém vem com uma urgência aí eu falo, putz, mas. Ah, não, vou fazer aqui, sabe? Então, nem que seja descansar, e que descansar também faz parte de cuidar da gente, né? Nem que seja, tipo, fazer nada, vou ficar no sofá, vou ficar no sofá scrollando o feed, porque eu tô 3 semanas sem descanso. Ainda assim, eu me pego. Isso quando eu não deito na cama mais cedo e fico lembrando do que eu tenho que fazer e fico com vontade de vir voltar pro computador. É louco o negócio. Uma frase que me incomoda muito quando eu escuto, você fala para a pessoa, a gente precisa, assim, de manhã, logo quando você acorda, você chega no escritório, chega no trabalho, enfim, a gente precisa ver isso, isso e isso, vamos fazer isso, isso, isso.
Nossa, precisamos mesmo. Amanhã a gente vê isso. Amanhã já era. Eu tinha anotado um negócio, mas eu não coloquei porque muito, ia ficar muito fora do enredo, né? Ia ser meio aula coaching. Mas assim, se vai demorar menos que 2 minutos, faz na hora, cara. Sabe? Tipo, você quer mandar uma mensagem para alguém? É lembrar, fazer um lembrete, manda. Mas aí eu não coloquei porque eu falei, pô, às vezes a galera que pode estar assistindo isso pode ser o procrastinador TDAH, que vai fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E aí pode ser que ele fique de coisinhas de 2 em 2 minutos trocando. Aí eu tirei. Mas como você falou isso, eu Como dei uma boa TDAH, é sobre isso mesmo. exato, então por isso que eu não coloquei. Eu falei, ó, se a pessoa for meio TDAHzona, ela vai ficar pulando de micro tarefinhas em micro tarefinhas e não vai fazer o que ela tem que fazer. Então por isso que eu tirei. Mas se vai ser rapidinho, tipo, ó, temos que mandar uma mensagem. Cara, manda agora, manda agora. Ah, tem Mas que anotar. acho que foi aula passada que eu comentei. Eu tenho isso, eu começo a arrumar a cozinha, eu acho que eu comentei aqui com vocês. Aí eu tô Sim, aqui, eu chego, eu vou fazer isso. E é exatamente isso. sim, sim. É, não é fácil, não. Vamos ver a Mas Karine. é bom colocar, porque a gente tem os estalos, né? Tem, total. Eu tirei porque eu pensei nisso. Eu falei, ó, a maioria das pessoas que vão estar nesse lugar, elas vão trocar a tarefa principal sempre por alguma lateral. Então eu falei, ah, por mais que faça muito sentido, eu vou deixar aí passar. Fala aí, Karine. Pode ser, mas tem os dois lados, porque eu fazia isso. Ai, tenho que mandar mensagem para tal pessoa, tenho que ver aquilo. Eu fazia, aí eu ia na agenda e anotava para amanhã. Para Uhum. amanhã fazer aquilo. Eu falei, tá, mas o tempo que eu vou anotar na agenda para fazer Já aquilo, mandei, eu já pego e mandei. faço. É. Então, isso dos 2 minutos eu comecei a pensar. Aí eu vou lá e anoto para fazer amanhã. Bem, isso, vamos resolver. E eu faço isso, Alessandra, eu mesma. Tenho que resolver tal coisa. Amanhã eu resolvo isso. E eu tenho cuidado muito para, tá, se for rápido, deixa eu fazer agora. Claro que tem a questão de que talvez eu faça isso à frente de uma tarefa que eu não queria fazer. Sim, Pode ser também. Mas aí vai da gente comprar nossa batalha. Mas é, tá atento, porque tem muita coisa que resolve se você manda a mensagem agora e não deixa pra. pra depois. Tem que lembrar amanhã de fazer. Sim, Mas eu procrastino coisas assim, coisas que é chato, que a gente não quer fazer, que é sim, incômodo, né? Conversas difíceis, situações para resolver. Aí um trabalho que. E isso de colocar data e hora, para mim é o único jeito que funciona. Se eu não colocar, e o compromisso público também. cara, é Ai, não foda, né? queria perder a moral aí, né? Não queria ficar E eu com faço cara de isso disso taxa, né? também com uma aula, um suporte aí que eu vou dar no grupo de emagrecimento. E aí eu falei, tá, essa semana eu mando, né? Aí, segunda eu não mandei, terça eu fui fazer, não fiz. Aí eu falei assim pra guria, amanhã até o meio-dia eu mando. Aí. Aí hoje era 10 pro meio-dia, do jeito que ficou, eu mandei. Porque 10 pra senão ver eu que não louco, ia 10 pro mandar, meio-dia. não. Olha isso. Era É, 10 pro meio-dia. é isso Senão eu aí. não ia mandar, não. É isso aí, E até mas eu pensei assim, será que fica muito ruim se eu disser agora que eu não vou mais fazer? Aí falou, vai ficar muito vai ruim. ficar. Então, uhum. Gente, é muito forte isso, né? Data, Ai, hora e pra mim. compromisso público. Cara, acaba com qualquer procrastinação. Você não quer ficar com cara Uh-uh. sabe, nossa, de irresponsável, de incompetente. Ninguém quer ter essa imagem. Então, quer colocar, meu irmão, eu vou fazer isso acontecer, vou fazer. Você quer ver mesmo a pessoa se comprometer publicamente, falar, ó, eu aqui, se não for político, né? O político faz isso e o pessoal esquece e tal, mas no mundo real mesmo, você jogou essas variáveis, data, hora e compromisso público, você não procrastina nada, 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 nada. Vai acontecer. Igual você falou aqui, ó, 10 para o meio-dia, você estava lá. Eu, com a minha tarefa também, eu concluí ela 10 minutos para a reunião começar. Concluí 10 minutos. Eu já fui Se eu fazendo, não né? tivesse falado, eu não ia fazer. Não ia fazer. Eu ia E deixar essa pra amanhã. frase, e essa frase foi muito boa, Mal. Eu nunca tinha escutado. Ontem você disse que seria hoje. Eu nunca tinha escutado. Mais uma que eu anotei aqui, junto o seu posicionamento, muda o seu mundo. Tá aqui, já tá nos meus post-it aqui, porque Uhum. Ela é eu nunca total tinha escutado, não. motivacional. E é muito verdadeira. Não só motivacional, como é muito verdadeira, Sim, sim, né? sim. Eu já Eu vou. vou ver se eu acho aqui o do menino.
Mas é Ah, eu muito. já fiz muito isso. Também, muito. Faço, E né? eu acho que o principal é a gente abdicar dos nossos projetos que são meio que pessoais ali. Esses Sim, daí eu acho que a gente que é o que a gente mais abdica, assim, né? Eu sim, tenho escutado bastante, eu não sei, depois eu até mando o link, assim, que eu assisti um vídeo daquela, que eu tenho gostado bastante dela lá, da Lucilena Galvão, e sim. ela Nossa, fala, maravilhoso. dá o nome de resistência, né? E ela fala, quando você sente resistência para fazer algo, pode saber que existe algo grande ali. Exato. Porque se você existe uma energia contrária, toda vez que você vai pegar aquilo para fazer, é que tem algo muito sobrenatural ali, né? Algo muito além do que os olhos podem ver. E realmente, assim, para mim faz muito sentido, porque querendo ou não, a gente é adulto, vai fazer aquilo que é prioritário, aquilo que a gente precisa, Ou que aquilo paga que a não dá, conta. aquilo que paga a conta e aquilo que a gente assumiu o nosso posicionamento, né? Exatamente, é aquilo, né? Você tem prazo e você assumiu um compromisso público, mesmo que seja no seu trabalho, mesmo é sobre a sua, né? Sobre os seus, sobre quem é você, aquilo. Então, aquilo que fica interno, que muitas vezes você não fala, é justamente ali que você falha, né? Onde a resistência pega, né? Porque você não vai deixar, eu vou cumprir com o meu papel, vou fazer aquilo que me pediram. Eu não vou deixar de ser aquilo que eu sou, né? Sim. Daquilo que as pessoas acreditam, mas aquilo que você lá, que queima lá no seu íntimo e tudo mais, aí a gente vai procrastinando, né? Eu me incluo nessa aí também, mal, assim, acho que Não, é eu foda. priorizo todos os projetos que não são meus. Eu falo que eu brinco, eu não sou banqueira, mas eu vivo pro banqueiro, mas o meu não sai do papel. Pois é, a sua carteira do CC está lá estourando. Os- A gente arruma horário, não Aham. tem horário, não, a gente dá um jeito, a gente consegue. Chega Não tarde em importa. casa. Exato, não importa. A gente vai fazer e vai entregar no prazo, bonitinho, do jeito que Sim. a gente faria para qualquer, assim, Hum, impecável. aham. Mas, e o nosso, né? Pois é, Ô, pois é. Nai, até um exemplo, né? É, um pouco nada a ver entre aspas, mas que é também. Quanto o nosso café tá para sair? É A super gente tá toda isso, hora mal e Karine, exato. vamos tomar um café. Mas é o nosso, nossas coisas. Agora, se, no exato momento que alguém pede alguma coisa, a gente já consegue, né, a se esquematizar e Vou fazer ajudar. aquele momento. Vou ajudar. Dia 21 de setembro tem um evento lá. Vocês podem fazer o café Não, depois. esse daí já está Não, isso daí garantido, já. porque Até porque a gente é já. o único que já está garantido, porque a gente já. Já veiculou. Inclusive, eu vou operada, mas eu Olha, vou. Eu falei, eu vou? Não, eu falei, já vou sim. Mas Eu mal, vou você não ter feito sabe, a a gente já tá cirurgia de programando. varizes uns 3 dias antes, mas eu falei, eu vou. vai de Mas a meia, vai gente. lá. Pronto. Ô, Mal, a gente já tá programando desde encontros desde sábado de manhã, não é só no domingo. A gente já tá pensando no final de semana. É como fala? Um Já falei pacote que Tem é pra todo um inteiro. cá. preparo, um rolê Falei inteiro. pra Karine que eu já vou buscar ela no aeroporto. É um itinerário todo aí, Karine. Quem tem amigo tem tudo, né? Não tem jeito. Mas, cara, é Mas é muito isso mesmo, louco. assim, eu acho que é muito interessante isso, né? O quanto. E assim, você não tinha tempo, você não tinha horário, mas você, sei lá, aconteceu qualquer necessidade do filho, do marido, não sei o que, você vai passar na frente. Você E o arruma, seu né? vai ficando. E é isso, assim, sua mãe pediu, não sei o que, você fala, cara, vou fazer. Aí, quando você percebe que é justamente isso, né? Parece realmente assim, existe uma resistência a algo que vai fazendo com que a gente não coloque aquilo para fora, né? Aquilo precisa Sim, nascer, né? Só sim. você sabe que você está gestante, ninguém sabe, né? Exato, só você sabe que você tá gestante. Ninguém vai te cobrar. E aí, nasceu? É Mas eu verdade. vou compartilhar uma assim com vocês que é tensa pra mim, cara. Descansar pra mim é difícil, vocês acreditam? Descansar, tipo, sentar aqui no sofá e fazer merda nenhuma, é muito Nossa, Mal, difícil. isso também para mim é o caos. Eu sei a primeira, mas eu acho que isso daí é meio natural, assim, pra gente que é meio acelerado. Meio Acho que tem um biruta. nível de TDAH, meio biruta mesmo. Porque você senta aqui, a sua mente tá o tempo todo falando.
cara, você vai ficar aí, você tem um monte de coisa pra fazer, você tem isso, tem Aham, aquilo. aham. Aí vai vindo aquela lista assim, aí você fala, meu Deus, deixa eu levantar. Não, mas é isso mesmo, cara. Eu tenho que me amarrar no sofá. Eu falo assim, não, ó, não interessa. E aí eu penso assim, ó, se eu ficar doente, se eu tiver algum problema, os projetos vão desandar tudo do mesmo jeito. Então, assim, é melhor eu não ficar doente, eu descanso, amanhã eu acordo mais cedo e faço, do que se eu ficar agora aqui, quando, por exemplo, eu tô virando, numa semana que eu tô virando, sei lá, 2 dias seguidos e tal, para virar o terceiro, quarto, quinto é facinho. E aí, para eu despirocar, é rápido também, entendeu? Porque eu tenho o exemplo da minha mãe, né? É genético esse negócio de problema psicológico nunca aflorou em mim, pela graça de Deus. Mas eu sei que eu observando ela, quando ela para de dormir, meu amigo, é 3 semanas para ela já estar já, sabe, vendo o ET Bilu já. Então é fogo, cara, é fogo, entendeu? Aí eu falo assim, não, descansar também faz parte. Se eu bater a cabeça na pia aqui e ficar maluco, aí tudo vai pro saco, mas eu não consigo. Eu sento no sofá ali, eu já fico lembrando do Trello, das tarefas. E aí eu falo, não, amanhã eu vou trabalhar hoje, amanhã eu descanso. E o meu amanhã é eu descansar. Não, amanhã eu durmo cedo, amanhã eu descanso. E fico. Quando eu vejo, já tô já com umas olheiras parecendo um panda, já tô com cara de louco. Vou mostrar pra vocês o vídeo da Nike, que barato que é esse vídeo. Ele tá em inglês, vou colocar aqui, ele tá em inglês, é, mas dá pra entender. Eu vou colocar aqui a legenda, enquanto a gente tava aqui medir a legenda, vamos ver se vai dar certo. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up. Cara, é muito bom, né? Não, achei que ia traduzir, mas não traduziu. Mas é muito bom, mas é essa brincadeira aqui. Eita, peraí. Dentro da perspectiva. Aí, parou. É isso. A gente ou ficar falando que vai fazer amanhã, e aí amanhã chega e a gente não faz, a gente deixa os nossos sonhos para depois, as nossas metas para depois. Quando a gente just só tem que fazer. Então vamos para cima. Meninas, obrigado mais uma vez. Hoje falei, a aula podia acabar só no data, compromisso, podia Público. acabar ali, público. Se comprometa publicamente com uma data e a aula acabava ali, mas a gente podia estender mais e ouvir vocês também é maravilhoso. Então, obrigado aí pela conversa e Muito semana bom, que vem Muito Mal. tamo boa, junto. muito boa. Valeu. Fiquem com Deus, uma Obrigada. boa noite para vocês, um bom Boa descanso. noite. E eu vou Tchau, descansar, gente. né? Beijo. Valeu. Tchau.